Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Gunnar Berg, coordenador acadêmico da ETAG. A disciplina que agora vamos começar é uma das mais especiais e esperadas por todos os alunos dos estudos teológicos, Escatologia Bíblica. Nestas videoaulas você terá um conteúdo especialmente preparado pelo consultor teológico da ETAD, o pastor Claudionor de Andrade. Eu terei o prazer de apresentar o texto por ele redigido para todas estas 10 aulas. Além disso, como você já sabe, o conteúdo de nosso manual de estudo foi preparado pelo saudoso e amado pastor Antônio Gilberto da Silva. Sendo assim, ao longo destas 10 lições, você será acompanhado pelos dois principais nomes da teologia pentecostal do Brasil: o pastor Antônio Gilberto, que é autor do livro, e o pastor Claudionor de Andrade, autor dos textos destas videoaulas. Que Deus em Cristo abençoe seus estudos. Introdução à escatologia bíblica. E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 4. O curso de escatologia que passaremos a ministrar a partir de agora é baseado no livro que o saudoso pastor Antônio Gilberto da Silva preparou especialmente para a ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Em virtude do seu amor à Bíblia Sagrada, o irmão Gilberto fez milhões de discípulos por todo o Brasil. Seus livros, conferências e sermões eram recepcionados calorosamente porque todos sempre soubemos tratar-se de um mestre bíblico, ortodoxo e amante da palavra de Deus. Ele jamais se deixou seduzir por especulações, por modismos, porque o seu compromisso com as Escrituras era incondicional. Louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Gilberto, a quem o Pai Celeste recolheu as moradas eternas no dia 30 de julho de 2018. Dentre os seus excelentes legados, realçamos este curso que agora apresentamos. Conforme viermos a constatar, a genuína escatologia tem como principal objetivo confortar aqueles que amam e aguardam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que este, pois, seja o nosso texto-alvo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Inspiremo-nos a estudar o que muito em breve há de acontecer. Que o Senhor Jesus assista, por intermédio do Espírito Santo, na dispensação de tão imprescindível doutrina a todos nós, estudantes de escatologia. Maranata. O que é a escatologia bíblica? Quem se põe a estudar a escatologia bíblica tem de ser movido não pela curiosidade quanto aos últimos dias da história, mas sim pelo amor ao retorno de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Tendo em mente esse pressuposto, veremos o significado etimológico do termo escatologia, sua origem, sua acepção bíblico-teológica. O significado do termo. A palavra escatologia é formada por dois vocábulos gregos, escato, últimos, e logia, estudo ou tratado ordenado e racional a respeito de alguma coisa. Por conseguinte, escatologia é o estudo sistemático e ordenado das últimas coisas. Em nosso caso específico, enfocaremos o tema do ponto de vista bíblico. A gênese da palavra escatologia. Ao que parece, a palavra escatologia foi usada pela primeira vez por Inácio de Antioquia, que nasceu no ano 35 e morreu no ano 107 da era cristã, e mais tarde por Justino, Marte do segundo século. Alguns anos depois, o patriarca da teologia ocidental Tertuliano também passaria a fazer uso do referido termo. Orígenes, igualmente, veio a utilizá-lo no mesmo período. A acepção teológica. A escatologia, portanto, é o departamento da teologia sistemática que tem por objetivo estudar, ordenada e logicamente, os últimos eventos da história de acordo com a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante palavra de Deus.
Os temas da escatologia são os temas bíblicos tradicionalmente aceitos: o estado intermediário, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, a volta gloriosa e invisível de Jesus, os eventos finais do planeta Terra. A escatologia bíblica sagrada está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e nos deparamos em ambos com vários termos que nos remetem a esta doutrina. Destaquemos alguns deles. No Antigo Testamento, já encerrado o seu ministério, Moisés antecipa profeticamente a apostasia e o retorno de Israel ao Senhor nos últimos dias. A expressão usada pelo servo do Senhor é Aharit Yamim. A mesma locução escatológica é usada por Isaías, por Jeremias, por Miqueias. Ressaltamos que a locução aramaica usada por Daniel é bem semelhante à hebraica. Já no Novo Testamento, os autores apostólicos inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo usaram uma expressão grega que, de imediato, identifica a escatologia bíblica: escates emerais, últimos dias. A referida locução foi usada por Lucas, Paulo, Tiago. Na carta aos Hebreus e na segunda epístola de Pedro, encontramos uma expressão bastante semelhante também. Os pressupostos da escatologia bíblica. No estudo da escatologia bíblica, precisamos ter em mente alguns pressupostos. Sem estes, o nosso labor bíblico-teológico não terá qualquer significado, proveito algum. Deus conhece perfeitamente o porvir. A Bíblia revela as últimas coisas concernentes à nossa redenção. Nós podemos conhecer o futuro e os eventos do plano divino de Deus e, finalmente, não podemos ignorar as últimas coisas. Pressuposto é aquilo que se supõe antecipadamente. Em nosso estudo, é uma convicção prévia quanto às coisas já anunciadas na Bíblia Sagrada a respeito do fim. Primeiro, Deus conhece perfeitamente o porvir. Antes de tudo, tenhamos em nossa alma que o Deus da Bíblia Sagrada nada ignora. Ele sabe todas as coisas, passado, presente e futuro são-lhe a mesma coisa. Ele é o Criador dos céus e da terra e declarou Isaías: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Segundo, a Bíblia revela as últimas coisas sobre a redenção. A Bíblia, embora não seja um livro futurológico, não ignora o porvir e revela-nos o essencial concernente aos últimos acontecimentos, conforme declarou o Senhor Jesus ao apóstolo João na ilha de Patmos. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Apocalipse 1 e 19. A palavra de Deus, portanto, é o único mapa dos últimos dias. Quem a lê jamais ficará confuso. Terceiro, nós podemos conhecer os eventos futuros do plano divino. À semelhança de Nabucodonosor, rei da Babilônia, todos buscamos conhecer o que acontecerá nos últimos dias. A Bíblia Sagrada, por conseguinte, a fim de prevenirmos com respeito aos últimos dias, revela-nos o essencial, para que não sejamos pegos desprevenidos com a chegada dos últimos acontecimentos. Todavia, não devemos apegar-nos às datas e a outros detalhes inúteis, porque as estações da escatologia bíblica pertencem unicamente ao Senhor Deus. Deuteronômio 29, 29. Quarto, não podemos ignorar as últimas coisas. Ignorar o que Deus já está fazendo nestes últimos dias será fatal ao crente em Cristo Jesus. Eis porque o apóstolo Paulo exorta aos irmãos tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Aliás, este é o primeiro mandamento dos que estudam a escatologia bíblica. Por essa razão, seremos todos bem-aventurados se pusermos-nos a conhecer o porvir, de acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado
Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1 e 3. Quinto, a escatologia bíblica pode ser cuidadosamente estudada. De conformidade com a mensagem que o ser angélico transmitiu ao profeta Daniel, as profecias bíblicas nestes últimos dias serão estudadas e percorridas, aumentando exponencialmente o saber profético dos santos. E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, verso 4. Atentemos a este detalhe importantíssimo. A ciência a que se refere o anjo não é tecnológica, não é humanista, mas é profética. É o que podemos inferir do contexto em que a referida palavra é citada. Portanto, é possível, é desejável estudar escatologia bíblica. Quais os objetivos da escatologia bíblica? Em primeiro lugar, advertimos que a escatologia bíblica não tem como objetivo saciar-nos a curiosidade quanto ao futuro. Logo, o nosso estudo não é um exercício futurológico. Antes, os principais objetivos desta matéria são reavivar a esperança do povo de Deus quanto ao porvir, capacitar-nos a discernir biblicamente os últimos acontecimentos da história, apressar-nos a cumprir a grande comissão e alertar o mundo sobre o juízo final. Atentemos, pois, às últimas palavras de nosso Senhor, pouco antes de ser Ele assunto ao céu. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versos 7 e 8. Alentar a esperança do povo de Deus. Em nossa jornada a Jerusalém Celeste, somos exortados a pensar continuamente nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3 e 2. Nós só poderemos fazê-lo se a bendita esperança, a volta do Senhor Jesus Cristo, estiver reavivada em nosso coração. Portanto, este é o primeiro e mais importante objetivo do estudo escatológico: alentar no salvo a alegria que tem ele como alvo do retorno de nosso Senhor. Segundo, prevenir-nos quanto aos últimos acontecimentos. Se não estivermos prevenidos bíblica e teologicamente acerca dos eventos destes últimos dias, seremos facilmente enganados pelos falsos profetas, os falsos cristos, conforme alerta o Senhor Jesus em seu sermão profético no capítulo 24 de Mateus. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Versículos 23 e 24. Portanto, não deixaremos-nos ludibriar-nos pelos falsos mestres e profetas e doutores, e nem nos assustaremos com o que ainda está por vir. Antes, obedeçamos ao conselho do Mestre Divino. Ore, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção. Lucas 21, 28. Apressar-nos quanto ao cumprimento da grande comissão. Na leitura dos versos 7 e 8 do primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, temos de observar algo de suma importância. A escatologia bíblica está intimamente associada à evangelização mundial. Se a chama da bendita esperança nos arde no coração, jamais deixaremos de proclamar o evangelho do reino, até que todos, em todo o mundo, venham a ouvir a mensagem da cruz. A grande comissão é escatológica, porque o Senhor Jesus estará conosco até a consumação do século. Alertar o mundo sobre o juízo final. Infelizmente, nem todos aceitarão o evangelho de Cristo.
Mas todos, sem qualquer exceção, terão de ser conscientizados sobre a sua responsabilidade pessoal quanto à proclamação evangélica. Logo, a evangelização mundial deve incluir em seu escopo uma advertência escatológica, contemplando tanto as bem-aventuranças eternas quanto as eternas penalidades. E nesse labor contaremos com a imprescindível assistência do Espírito Santo, conforme prometeu-nos o Senhor Jesus. E, quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não mais me vereis; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, de 8 a 11. Os fundamentos da escatologia bíblica. Herdeiros dos reformadores do século XVI e filhos espirituais de Daniel Berg e Gunnar Wingren, temos a Bíblia Sagrada como principal fundamento das nossas crenças. Logo, a escatologia que pregamos e ensinamos é formal e essencialmente bíblica. Além das Sagradas Escrituras, ainda temos como fundamentos, sempre em sintonia com a Bíblia Sagrada, o ensino do Santo Ministério, a tradição bíblico-teológica da Igreja Cristã e a nossa própria convicção. Primeiro, a Bíblia Sagrada. É na Bíblia Sagrada que encontramos o nosso mais firme e perfeito fundamento. No estudo da escatologia bíblica, a Bíblia vem primeiro. Aliás, não poderia ser de outra forma, sendo o Antigo e o Novo Testamentos a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Deles extrairemos todos os temas necessários para compormos o escopo de nossa matéria. A Bíblia é nossa única regra, infalível de prática. Segundo, o Santo Ministério. Além da Bíblia Sagrada, contamos com os integrantes do Santo Ministério, que, doados como dons à Igreja e já capacitados pelo Espírito Santo, ensinam-nos a sã doutrina, preparam-nos para o arrebatamento dos santos, conforme ensina o apóstolo Paulo ao sobrelevar a Igreja como noiva do Cordeiro. Como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, de 25 a 27. Terceiro, a tradição bíblico-teológica. No estudo da escatologia bíblica, buscamos ainda os recursos da tradição bíblico-teológica que, desde os chamados pais apostólicos até hoje, vem acumulando credos, declarações de fé e livros. É claro que no uso desse material temos de agir de forma seletiva e crítica, pois somente a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus, pode ser aceitada sem quaisquer reservas. No entanto, a tradição bíblico-teológica não pode ser desprezada, porque um dos seus objetivos é justamente mostrar como a Santíssima Fé chegou até nós. Desde que não destoe da Bíblia Sagrada, é uma fonte de instrução, segundo aos Tessalonicenses 3 e 6. Quarto, a convicção interna do crente. Servos de Cristo, temos absoluta convicção de que sua vinda não tarda, porquanto é necessária e urgente. E através das profecias bíblicas, convencemos-nos de que hoje estamos mais próximos do arrebatamento do que Daniel Berg esteve, ou Gunnar Wingren também. No tempo de nossos queridos pioneiros, os sinais mais eloquentes do retorno de nosso Senhor Jesus ainda não se haviam sido concretizados. O renascimento do Estado de Israel em 1948, a jornada da retomada de Jerusalém e os preparativos à reconstrução do Santo Templo. Mas em nosso coração palpita-nos o clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25, 6. Quinto, os principais temas da escatologia bíblica. Tendo em vista o conteúdo da Bíblia Sagrada, apresentaremos agora os principais temas da escatologia bíblica. Dividi-los-emos em 3 grupos básicos.
pré-arrebatamento, arrebatamento e pós-arrebatamento. Primeiro, os episódios do pré-arrebatamento. Nestes episódios incluiremos a volta dos judeus a Israel, a reconquista de Jerusalém, os preparativos à reconstrução do Santo Templo, a chegada da apostasia, o esfriamento do amor cristão e as conturbações sociais, políticas e naturais. Nesta fase, veremos também o estado intermediário dos mortos. Segundo, os episódios do arrebatamento. Sem dúvida alguma, o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo é o principal evento da escatologia bíblica. Nesta sessão, demorar-nos-emos em virtude de sua importância para os últimos dias. E terceiro, os episódios do pós-arrebatamento. Na última parte de nosso estudo, trataremos dos seguintes temas: o advento do anticristo, a grande tribulação, o retorno visível de Cristo, o milênio e o perfeito estado eterno. Como já dissemos no início desta aula, o principal objetivo da escatologia bíblica é a nossa consolação quanto à necessária e urgente volta do Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, levemos sempre em conta a recomendação do apóstolo Paulo aos nossos irmãos de Tessalônica. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 aos Tessalonicenses 4,18. Você está pronto para o grande dia? Jesus em breve virá. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O estado intermediário. Para onde Deus enviará o nosso espírito após a morte? A pergunta jamais deixou de ser pertinente, porque não podemos ignorar uma realidade perturbadora. Além do corpo físico corruptível, possuímos uma alma imortal. Logo, o que tanto nos preocupa não é propriamente a morte, mas a imortalidade. Quando de nosso falecimento, o corpo voltará à terra, porquanto da terra o Criador o tirou. Mas no que concerne ao espírito e à alma, posto que indivisíveis, o Senhor os recolhe e destina-os aos seus respectivos lugares intermediários. A alma dos crentes em Cristo Jesus será encaminhada ao céu, e nesse estado glorioso, mas transitório, permaneceremos até o arrebatamento da igreja. Os espíritos dos ímpios, por seu turno, serão lançados no inferno, onde terão de suportar indescritíveis tormentos até a ressurreição que precederá o juízo final. Portanto, não podemos descuidar do nosso destino eterno. Sem o Cordeiro de Deus, não há salvação. Nesta lição, estudaremos o estado intermediário, segundo nos apresenta a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos assista na ministração desta aula. Comecemos definindo neste tópico o estado intermediário. Consideraremos a sua criação, inauguração e término. Na história do rico e Lázaro, teremos uma rápida visão de como era este lugar até a morte e a ressurreição do Senhor Jesus e, finalmente, trataremos de sua extinção, que se dará logo após o juízo final. Aliás, o próprio inferno, o estado intermediário dos maus, será lançado no lago de fogo. Definição. O estado intermediário não pode ser estudado apenas do ponto de vista espacial. No contexto da Bíblia Sagrada, esse lugar deve ser enfocado também no que concerne ao templo. Criado para uma função transitória, teve ele um início e, como já vimos, não deixará de ter um fim. A sua utilidade terminará com a ressurreição dos ímpios pouco antes da instalação do juízo final, Apocalipse 20, versos 5 ao 15. A essas alturas, os santos já estarão com o Senhor Jesus desde o arrebatamento da igreja. Por conseguinte, o estado intermediário é o lugar no qual temporariamente permanecem as almas dos bons e dos maus. Na verdade, como biblicamente observamos, são dois lugares distintos. No céu estão os justificados em Cristo Jesus. No inferno, os custodiados injustos, os que rejeitaram e rejeitam o Cordeiro de Deus. A sua criação. Nem tudo o que Deus criou encontra-se declarado no Gênesis.
Na lista das criptocriações divinas, temos de considerar o lago de fogo e o inferno. Neste, o inferno, como já enfatizamos, estão aprisionados os inimigos de Deus até serem eles lançados no lago de fogo após o juízo final. Quanto ao lago de fogo em particular, nosso Senhor foi bastante claro concernente à sua origem e finalidade ao revelar-nos como se processará a condenação inapelável dos ímpios. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. Inicialmente, Deus criou o lago de fogo visando apenas o castigo do querubim apóstata e dos seres angelicais que o seguiram. Todavia, os seres humanos que limitam a rebelião terão como igual destino esse lugar real de infindáveis tormentos. Terceiro, sua inauguração. Através da lei da inferência bíblica, podemos afirmar que Abel foi o primeiro ser humano a inaugurar o estado intermediário, por ter sido igualmente o primeiro a experimentar a morte física. Gênesis 4:8. Quando de sua passagem, o autor sagrado não disse ter sido ele reunido ao seu povo, porquanto ainda não havia naquele lugar alma alguma. Neste sentido estrito, o primeiro justo a ter como epitáfio a gloriosa sentença foi o patriarca Abraão. Atentemos ao registro do escritor sagrado quanto à morte do patriarca hebreu. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Gênesis 25:8. A partir daquele momento, o lugar intermediário no qual já se alojavam os justos passou a ser conhecido como o seio de Abraão. Lucas capítulo 16, verso 22. Quarto, o rico e Lázaro. Já enfatizamos que no estado intermediário há dois lugares específicos. Um destinado aos justos, o céu. Outro destinado aos ímpios, o inferno. Todavia, lemos a história de Rico e Lázaro e ali temos a impressão de que ambos os grupos situavam-se em um mesmo local, separados contudo por um grande e intransponível abismo. Lucas 16, 26. Temos de ler este relato não como parábola, mas interpretá-lo, pois tal qual é, uma história real e verídica. A situação foi drasticamente mudada quando na crucificação de nosso Senhor. No interregno entre a sua morte e a sua ressurreição, Cristo esteve no Hades, onde pregou aos espíritos em prisão, 1 Pedro 3,19. Aos ímpios, a confirmação do juízo eterno no lago de fogo. Aos justos, a completa redenção no Calvário, João 3,16. Neste interregno, conforme inferimos da Escritura paulina, Jesus trasladou ao céu as almas justas que se estavam encontradas no Hades. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que não é isto senão também que dantes já tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4, de 8 a 10. O justo que menos tempo permaneceu naquela região do Hades, conhecida também como paraíso, foi o ladrão arrependido crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 23, verso 43. No chamado lugar dos mortos, nesse momento, encontram-se apenas as almas injustas e rebeldes. Quinto, o fim do estado intermediário. Se usarmos uma vez mais a lei da inferência bíblica, afirmaremos que o estado intermediário será extinto após o juízo final. Os ímpios que lá permanecem depois de julgados serão arremetidos no lago de fogo juntamente com o inferno e a morte. Apocalipse capítulo 20, versos 13 e 15. Quanto aos santos, habitarão ele eternamente na Jerusalém celeste, Apocalipse 21, 3. A partir desse instante, não haverá mais o que hoje nós chamamos de estado intermediário. Mas qual é a necessidade de ser do estado intermediário?
No estudo da escatologia bíblica, uma pergunta faz-se inevitável: por que Deus criou o estado intermediário e o lago de fogo? Detenhamos-nos por ora na razão de existir do estado intermediário, conforme nos diz a Bíblia Sagrada. Antes de tudo, um alerta: não podemos confundir o estado intermediário com o purgatório católico. Segundo a doutrina romana, este é um estado transitório de purificação, no qual serão inseridas as almas que, por não estarem ainda inteiramente puras, aí permanecerão até sua inteira purificação, através de preces e atos penitenciais. Quanto a nós, professamos, com base na Bíblia Sagrada, que o estado intermediário não tem por finalidade a purgação dos pecados, mas sim a guarda das almas até que estejam recolhidas aos seus destinos finais. Vejamos agora por que foi que Deus o criou. Primeira razão: sabendo Deus que o ser humano, dotado de livre-arbítrio, viria a cair na apostasia, providenciou o Criador, com sábia antecedência, um lugar intermediário para os espíritos dos mortos, o Hades. Para essa localização inferior, seriam enviadas as almas dos falecidos, inicialmente, como já vimos, até os espíritos dos santos, que eram mantidos também ali, mas na região do paraíso. Entre ambos os grupos, entretanto, havia um grande e intransponível abismo, conforme já dissemos, está escrito em Lucas 16, 26. Tal situação perdurou até a ressurreição do Senhor Jesus. Segunda razão: o estado intermediário foi preparado por Deus, certamente antes do primeiro dia da criação, com o objetivo de abrigar as almas dos filhos de Adão e de Eva. Aos olhos do Senhor, tudo em nós é precioso: o corpo, o espírito, a alma, eis porque somos instados a ser inteiramente puros e santos. 1 aos Tessalonicenses 5:23. O Pai Celeste, portanto, jamais deixaria um espírito humano vagar sem direção. Por isso, recolhe-nos ele à parte material do ser tão logo falecemos. Portanto, conquanto a declaração a seguir soe paradoxal, até mesmo a criação do Hades, do inferno, foi um ato de amor do Criador de tudo quanto existe. O lugar dos justos. Neste tópico buscaremos descrever o lugar dos justos, tendo como base as referências e inferências bíblicas. Em primeiro lugar, focaremos o local transitório dos santos, no Hades, até a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E depois de sua ascensão ao Pai, veremos como hoje estão as almas daqueles que dormiram na fé. Primeiro, os santos no Hades. Embora mantidas no Hades, as almas dos justos eram ali reconfortadas com a presença de Deus e, dessa forma, já cientes da história da salvação, aguardavam o seu completo aperfeiçoamento em Cristo Jesus, conforme podemos inferir desta passagem da Epístola aos Hebreus. Diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40. O Hades não era um lugar necessariamente confortável para os heróis da fé. Segundo revelou Jesus, os justificados podiam ser vistos claramente pelos injustos. Não está claro, porém, se o inverso era possível, mas, congregados em torno de Abraão, os que haviam morrido na fé, usufruíam certamente de inefável paz e alegria. Aquela região do inferno foi nominada pelo Senhor seio de Abraão, pelo fato de ter sido o patriarca hebreu o primeiro servo de Deus a ouvir o evangelho em sua inteireza. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. As almas piedosas ali ficaram até a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando este, ao receber todo o poder no céu e na terra, conduziu-as ao céu, onde permanecem até hoje, aguardando a ressurreição do arrebatamento. Segundo, os santos no céu.
Por conseguinte, as almas dos crentes são conduzidas desde a ressurreição de Jesus, não mais ao Hades, mas ao céu, segundo a Bíblia nos conta e assegura. No momento de sua morte, por exemplo, o diácono Estevão olhou para o alto e no céu contemplou o Filho de Deus e, já confortado, entregou-lhe o Espírito, Atos capítulo 7, versos 55 a 59. No Apocalipse, as duas testemunhas, após ressuscitarem espiritual e fisicamente, são convocadas às regiões celestes. Apocalipse 11, verso 12. Mais adiante, o evangelista mostra as almas dos que foram mortos pelo anticristo sob o altar celestial. Apocalipse 6 e 9. E neste lugar, hão elas de permanecer até a primeira ressurreição que acontecerá no milênio. Apocalipse 20, verso 4. Hoje, portanto, os que morrem em Cristo são encaminhados diretamente ao céu, onde ficarão até o soar da última trombeta que precederá a grande tribulação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Destacamos, pois, que as almas recolhidas pelo Senhor acham-se cônscias de sua atual situação. Os redimidos sabem que estão no céu. Quanto aos impuros e apóstatas, têm eles a perfeita consciência de seu castigo eterno. O lugar dos injustos. As almas dos inimigos de Deus continuam a ser aprisionadas no Hades, onde já estão as almas dos ímpios desde o homicida Caim. Ali, conscientemente, sofrem todos os tormentos e todas as dores no espírito e na alma, conforme podemos observar na história do rico e de Lázaro, narrada por nosso Senhor Jesus. Os maus estarão aprisionados no inferno e ali permanecerão até a ressurreição que precederá o juízo final. Apocalipse 20, versos 5 a 15. A prisão dos inimigos de Deus. O Hades, para os justos que lá se encontravam até a ressurreição de Cristo, era um lugar de inefável gozo e alegria. Era o paraíso. Lucas 23, 43. Um paraíso, aliás, que foi tomado cativo pelo Senhor ao vencer ele as ânsias da morte. Efésios 4, 8 até o 11. Mas para os ímpios, o Hades continua a ser o mais horrível e medonho dos lugares, o inferno. E nesse local de impensáveis tormentos, hão eles de permanecer até o juízo final, conforme revela o Apocalipse. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. A pregação de Jesus Cristo. As almas impenitentes que se acham no inferno sabem não apenas que se acham ali aprisionadas, como também estão elas cônscias do seu destino final, o lago de fogo. Isso porque, conforme já frisamos, o Senhor Jesus Cristo, entre a sua morte e a sua ressurreição, esteve no Hades, onde pregou aqueles espíritos em prisão. 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 18 a 20. Aos santos proclamou ele a concretização da obra salvadora no Calvário, mas aos rebeldes e aos apóstatas de todas as eras, a confirmação do juízo inapelável, o lago de fogo. O tormento dos maus. Uma pergunta faz-se necessária aqui. Se no inferno os maus estão desprovidos de seus corpos, como podem eles sentir dores e aflições? Na verdade, as dores e tormentos que os maus sentem são piores do que os padecimentos no corpo. São um desconforto refletido diretamente no espírito. São o desconforto, aliás, que não pode ser amainado por remédio algum. Tal situação é descrita pelo rico que, odiando a Deus, não podia amar a Lázaro. Disse o perverso: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou eu atormentado nesta chama. Lucas capítulo 16, verso 24. A chama que ainda o atormenta é apenas uma pequena amostra do fogo e do enxofre que aguardam a todos os ímpios no lago de fogo.
Conforme já podemos concluir, o estado intermediário chegará ao seu fim com o arrebatamento dos santos e com o juízo final. O primeiro evento, o arrebatamento, dar-se-á a partir de agora a qualquer momento. Quanto ao segundo, terá ele o seu lugar após o juízo final, quando os ímpios e o próprio inferno serão lançados no lago de fogo. A partir daí, não mais haverá necessidade do Hades como estado intermediário das almas dos homens maus, dos ímpios, dos caídos. O que dizer quanto a nós? Nós, os santos, quer mortos, quer vivos, seremos arrebatados ao céu. E quando da conclusão de todas as coisas, seremos introduzidos pelo Cordeiro de Deus na Jerusalém celeste, pois as primeiras coisas terão passado. Queridos irmãos, conservemos, pois, a nossa fé em Cristo Jesus, para não ficarmos confundidos na sua vinda. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.